Crianças, antes de vocês fazerem o desenho, eu vou perguntar uma coisa óbvia, mas eu acho que eu tenho que perguntar isso para vocês, porque vocês assistem muito desenho animado. Então eu tenho que perguntar isso, porque o que eu vou falar agora não tem a ver com desenho animado. O que acontece, atenção, hein? O que acontece com uma pessoa quando ela cai de um prédio bem alto? O que acontece? Ela morre. Se não for de um lugar tão alto assim, pode ser que ela não morra, mas pelo menos ela machuca bastante, né? Por que eu estou dizendo isso? Só em desenho animado que a pessoa não se machuca muito, ou nunca morre. Mas na realidade, na vida real, se ela cai de um prédio muito alto, ela morre. Por que eu vou pedir para vocês fazerem um desenho que, se vocês entenderem isso na vida cristã, para os pais vai ser muito mais fácil explicar o que aconteceu na história da Bíblia. Eu quero que vocês desenhem então um prédio bem alto e alguém caindo lá de cima do prédio. Os pais depois vão ter que explicar que isso aí não é ninguém pulando, não. É uma queda, tá? Para não parecer que é uma cena errada, não é? Mas um prédio caindo lá de cima do prédio. Por quê? Atenção. Como uma das crianças já respondeu, quando cai, o estrago é muito grande. O estrago é muito grande, isto é, há muita coisa ruim que acontece, não é só um machucadinho. Quando cai de um lugar muito alto, o machucado sempre é muito grande. E é importante que as crianças aprendam isso, porque muitos adultos erroneamente pensam que os efeitos do pecado são pequenos. Que quando houve a queda, sim, o homem se meteu em problemas, mas ele não tem noção do tamanho do problema. Se as crianças entendem que quando se cai de um prédio alto, você morre, elas entenderam os efeitos do pecado. Que quando você cai, como a queda de Gênesis 3, que é o texto que a gente está estudando, não tem só alguns machucadinhos, tem morte. E a gente vai falar hoje dos estragos da queda. Então, enquanto as crianças desenham, eu vou começar expondo para os adultos, relembrando aquilo que a gente está trabalhando. Nós começamos domingo passado uma série intitulada Manchados na Raiz, que trabalha em cima de Gênesis 3 como um paradigma daquilo que nós experimentamos hoje. Veja só o propósito dessa série. Sem desconsiderar a singularidade do primeiro casal, o propósito é expor a tentação, os efeitos, as maldições e o juízo sobre o primeiro pecado como paradigmas do mundo caído em que vivemos e preâmbulo da história da redenção em Cristo. Resumindo, o que a gente vai pegar é trechos diferentes de Gênesis 3 e mostrar assim como a tentação do primeiro casal, nós trabalhamos no domingo passado, é uma tentação que se assemelha às outras tentações. Hoje nós vamos falar dos efeitos do pecado, se assemelham aos efeitos experimentados ainda hoje. Então tudo que a gente vê acontecendo em Gênesis 3 não é só uma coisa que ficou no passado, ela tem efeitos no presente. Inclusive ela funciona como a pedra jogada no lago e você vê aquelas ondinhas se estendendo delongadamente por uma área grande, mostrando os efeitos daquela pedrinha ter caído num lago. Então nós vamos enxergar esse paradigma de Gênesis 3 e como Cristo vem resolver nossos problemas que estão lá enraizados em Gênesis 3. Por que a gente precisa de uma série como essa? Aqui uma explicação de algumas coisas que eu acho que nem sempre são motivos do nosso cuidado. Nosso entendimento do tentador costuma ser folclórico, falei isso no domingo passado. A gente tem uma imagem do tentador assim, que faz dele uma figura meio cômica, até, ao invés de compreender a sua sutileza. O entendimento do nosso pecado costuma ser muito superficial, e os efeitos do pecado são encarados com ceticismo. Isto é, às vezes a gente não acredita na questão dos efeitos do pecado, com o impacto disso. Gênesis 3 então é uma porta de entrada para a gente tratar e entender melhor esses males. Vamos ver o que a gente trabalhou no domingo passado, muito resumidamente, só para recordar de onde nós saímos e o que a gente vai tratar hoje. Nós vimos a sagacidade da serpente. E como é que a serpente, que é Satanás, a gente aprende sobre isso em Apocalipse, como é que a serpente trabalha? Ela não propõe o errado, ela propõe mudança de perspectiva. Ela fala assim: e se você olhar dessa ótica?
Aí você fala, puxa, olhando dessa ótica, realmente, aí, né? E quando se semeia a esse tipo de proposta de mudança, aí nós temos o caminho preparado para suas falsas promessas. Uma vez que você mordeu a isca, que você mudou de perspectiva, que você enxerga com olhos diferentes dos olhos da palavra de Deus, então as falsas promessas de um caminho diferente do caminho bíblico, você começa a acreditar. Você fala, não, eu acho que é isso aí. E Deus falou que eu tenho que ser feliz, então eu acho que esse é o caminho de eu ser feliz. Vou procurar. E acaba acreditando nas falsas promessas. O que a gente viu também na semana passada é como a tentação ela progride. Ela não vem de uma vez, ela não vem declaradamente ante Deus. Primeiro se semeia dúvida, depois se colhe ressentimento, depois se semeia incredulidade e orgulho, até que você colhe desobediência. Então há uma escada, vamos dizer assim, na nossa vida em relação a posturas que antes talvez a gente considerasse, não, jamais eu vou fazer, e agora você considera que você faz. Por quê? Porque você começa a duvidar que realmente as coisas são assim, depois você começa a se ressentir da maneira como Deus colocou que tem que ser, depois você começa a desacreditar no que Deus falou, o orgulho fala mais alto e você então vai e desobedece e comete o ato que você antes achava que não faria nunca. Então esse é um exemplo daquilo que nós vimos na semana passada e um exemplo do que acontece nas nossas vidas, e a gente terminou mostrando como Cristo é o antídoto para essa tentação. O que a gente vai trabalhar hoje é isso aqui. Se na primeira mensagem atentamos para a tentação, agora olharemos para os efeitos do pecado, não só em relação ao primeiro casal, mas também para os seus descendentes, por causa da função representativa de Adão na aliança. Isto é, a gente vai mostrar como, pelo fato de Adão estava com Deus como nosso representante, o que ele fez de errado, a Bíblia mostra isso, o que ele fez de errado não traz só consequências para ele e para sua esposa, traz consequências para todos os seus descendentes, portanto, todos nós, todo mundo, independente de religião, independente de país, independente de época, todos sofreram os efeitos, e eu vou tratar dos efeitos hoje, e para nós ponderarmos acerca exatamente do título da mensagem, que é os estragos da queda, como é que a queda ela trouxe grandes danos. Então eu quero convidar você a olhar para o texto que está impresso. Nós vamos ler Gênesis 3, de 7 a 13, acompanhe a leitura. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Vamos então pensar sobre os efeitos, os estragos da queda. A gente viu já a cena em que Adão e Eva desobedecem, né? O homem e a mulher, eles rompem com o Senhor. Agora a gente vai ver os efeitos, os estragos dessa queda. Deixa eu começar dizendo o seguinte, e essa aqui é uma afirmação que eu não tenho receio de dizer que ela explica tudo, mas ela parece muito soberba aos olhos da sociedade. Gênesis 3 é tremendamente iluminador. Eu posso dizer sem receio isso aqui, ó. Eu sei por que tanta discórdia, por que existe tanta guerra. Eu sei por que educar filhos é tão difícil. Eu sei porque mais educação no nosso país não atinge o caráter do aluno, não muda o caráter dele. Eu sei porque o consumo de drogas e o suicídio só aumenta. Eu sei porque o crente luta tanto em seu interior. Eu sei. E eu não tenho dúvidas de dizer assim, embora quando eu afirmo isso, aos olhos da nossa sociedade, parece que eu estou sendo tremendamente soberbo. Mas a Bíblia diz que a razão de tudo isso está em Gênesis 3. A raiz de tudo isso é Gênesis 3. É por causa de algumas coisas que nós veremos hoje, e a gente vai só tocar em alguns pontos. Esse é um capítulo muito rico.
mas a gente vai ver o porquê de nós agirmos de certa forma, e porquê que a nossa sociedade hoje repete alguns dos erros e dos efeitos do primeiro pecado. Porque Gênesis 3 é tremendamente iluminador. E eu posso dizer, como eu já mencionei antes, que isso não ficou só lá em Gênesis 3. Tem um efeito dominó. Começou lá, mas a primeira pedrinha caiu, as outras vêm caindo. E a gente percebe que o efeito dominó não só é passar de geração para geração, mas é de, muitas vezes, aumentar de geração após geração. Gênesis mostra isso como o pecado do homem se multiplicou. É por isso que no capítulo 6, no comecinho da Bíblia, já tem dilúvio. Porque a coisa se multiplicou a tal ponto que chegou num estado insuportável. Veja só, se a raiz de todos os males está no pecado de Adão, e eu falei isso, é importante lembrar que esses problemas se tornaram atuais, pois se propagaram de geração a geração. Então os problemas de Gênesis 3 continuam sendo os nossos problemas. Olha um outro efeito: orgulho na recusa por reconhecer sua culpa. Como o ser humano é orgulhoso, tem dificuldade de admitir a sua culpa. Eu vou trabalhar um pouquinho disso, mas de outra maneira. E ingratidão em relação às dádivas divinas. Não é? Você percebe aqui que o homem não se mostra agradecido, ele é ressentido de ter tido proibições. Ele não se mostra agradecido, em nenhum momento ele diz: Deus, me perdoe, o Senhor Deus me deu tanto, e eu não correspondi. Não, pelo contrário, ele age de forma ingrata. E essa é uma outra consequência do pecado, e eu poderia trabalhar nessa aqui, mas eu não vou. Eu só estou mostrando esse slide para vocês perceberem que o que eu vou trabalhar é uma parte das consequências. Tem muita coisa, eu escolhi algumas para a gente focar nelas e pensar nelas, mas poderíamos falar de outras coisas, já que é um assunto tão rico. Eu vou focar em 3, tá? Então eu quero que você anote isso, porque isso aqui vai ser a estrutura do resto da mensagem. Com o intuito de ser mais focado, vamos considerar 3 consequências do pecado que ainda contaminam o ser humano. A primeira, vergonha. A gente vai perceber aqui a raiz de toda a nossa vergonha e o porquê da vergonha. Em segundo lugar, o medo. Medo para com Deus. Vergonha para com homens, medo para com Deus. Em terceiro lugar, vitimização. Colocar a culpa em outro, considerar-se uma vítima do sistema, das circunstâncias. A gente percebe isso no primeiro casal e como isso é frequente hoje em dia, tá? Então, antes de entrar nesses 3, eu preciso fazer o seguinte: eu fiz isso domingo passado, vou fazer isso esse domingo de novo. A gente entende melhor o buraco no qual a gente se meteu quando a gente lembra das coisas que a gente tinha. Em outras palavras, se um dia uma família foi rica e agora ela é pobre e nasce uma criança na pobreza, ela não sabe o que significa ter sido rica um dia. Mas aquele que já foi rico e agora é pobre, ai como dói ser pobre para ele. Como ele se sente frustrado. A ideia é, ele já experimentou do melhor. Eu tenho então que lembrar você um pouco acerca do que Adão e Eva tinham, do que o primeiro casal tinha, para você compreender o que eles perderam. Então vamos rapidamente resumir como é que era a vida no paraíso, principalmente em relação a esses efeitos da queda. Então atenção, antes dos efeitos do pecado, havia perfeita comunhão com Deus, perfeita comunhão com o próximo e perfeita comunhão com a natureza. Veja só, perfeita comunhão com Deus por quê? Porque Deus andava no jardim. Isso é dito em Gênesis 3:8, mas a gente pode entender que isso acontecia antes, porque Deus conversa com Adão, não só conversa com Adão, ele traz a mulher para Adão, diz Gênesis capítulo 2. Então eles tinham contato próximo. Então, perfeita comunhão com Deus, perfeita comunhão com o próximo, não havia vergonha. Lembra o texto de Gênesis 2:25 fala que os dois estavam nus e eles não se envergonhavam. Dá uma olhada na sua Bíblia, está logo antes do texto que a gente está estudando, no capítulo anterior. Eles estavam nus e não se envergonhavam. E perfeita comunhão com a natureza. Por quê? Porque Adão dominava a natureza e ele tinha perfeito controle da natureza, tanto é que Deus traz os animais para ele e ele dá nome para os animais, mostrando que ele está exercendo o domínio que Deus exigiu dele. Então nós temos perfeita comunhão nas 3 relações, com Deus, com o próximo e com a criação. É preciso explorar a vida no paraíso para entender o que foi perdido. Então eu quero, diante
desse slide aqui falar de duas coisas que havia no paraíso e que foram perdidas. A primeira delas é a pureza. Então veja só, pureza em que sentido? Pureza era a razão de não haver vergonha para com o próximo, nem medo para com Deus. Eu falei que eles estavam nus, não se vergonhavam, e Deus trouxe a mulher para Adão. Em nenhum momento a gente vê Adão com medo porque Deus se aproximou. Pelo contrário, a Bíblia não expressa nada disso. Parece que era uma coisa comum para Adão conversar e relacionar-se com Deus. Por quê? Porque havia pureza. E a pureza, a gente sabe, produz consciência tranquila. Ficha limpa produz consciência tranquila. Você, quando você não errou, quando você não falhou, você não tem receio de ser investigado. Agora, quando tem falha ali, você tem receio. Eu estava ouvindo esses dias alguém que disse assim que tinha consumido bebida alcoólica, o guarda parou. E aí gelou. Porque aí o guarda disse assim: o senhor ingeriu bebida alcoólica? Aí ele me contando assim, disse assim: eu fiquei com dificuldade de dizer. Eu falei assim: eu estou saindo para comemorar. O que era verdade, mas ele não contou toda a verdade. Estou saindo para comemorar, é meu aniversário hoje. Era verdade, mas ele não contou toda a história. Porque quando a gente não tem ficha limpa, a gente tem receio. A gente fica muito angustiado. Já se nós temos limpeza, a gente não tem receio em relação aos outros, nem em relação a Deus. A gente fica mais tranquilo, e Adão tinha dessa tranquilidade porque era puro. A gente percebe também que ele tinha o senso de responsabilidade. Olha só, o homem entendia a sua responsabilidade para com a criação. Lembra que eu falei que ele deu nome para os animais? Está lá em Gênesis 2:20. Ele sabia que ele tinha que exercer domínio sobre os animais. E para com a mulher. Por quê? Porque ele também dá nome à mulher. Isso aqui é uma coisa interessante. Eu tenho falado aqui Adão e Eva por uma força de hábito, mas na verdade Eva não recebe o nome Eva até depois da queda. Eva é um nome que vem posterior. O primeiro nome que ela recebe é varoa, ou mulher. Porque em hebraico a palavra mulher é bem parecido com a palavra homem. A palavra homem é ish e a mulher é isha. Então como se fosse uma derivação. Por isso que em Gênesis 2 fala assim: e ela será chamada varoa porque ela veio do varão. Ele está dando nome à sua mulher porque Deus o colocou como cabeça do lar. Então, o que eu estou querendo mostrar é o seguinte: ele entendeu que ele tinha que zelar pela criação e zelar pela sua esposa. Ele entendeu a sua responsabilidade. Num primeiro momento havia harmonia de funções. Por quê? Porque Adão estava cumprindo as suas responsabilidades. Agora eu quero atentar para como a criação foi imaculada. E tudo isso que ele tinha, pureza, responsabilidade, perfeita harmonia, tudo isso se perdeu. E a gente vai ver então os 3 pontos que eu falei: a vergonha, o medo e a vitimização. Então vamos começar com a vergonha. Eu vou pedir para as crianças desenharem uma outra coisa. Eu quero que você desenhe qual foi a última vez que você teve muita vergonha? Você consegue desenhar? Qual foi a última vez que você ficou com muita vergonha? De repente você não queria mostrar nada para ninguém, ou você não queria sair na rua, ou aconteceu alguma coisa com você e você ficou com muita vergonha. Você consegue desenhar? Consegue lembrar? Porque o que as crianças sentem não é muito diferente do que nós sentimos. É que a gente tem um jeito diferente de lidar com isso, mas eu quero tentar fazer você adulto perceber que aquelas vergonhas bobas que as crianças têm, na verdade estão enraizadas em Gênesis 3. Assim como as suas bobas vergonhas também estão enraizadas em Gênesis 3. E a gente vai falar de algumas vergonhas típicas de adultos, para os adultos entenderem que não são diferentes das crianças, só muda de grau. Só muda de grau, mas em essência é a mesma vergonha e o mesmo receio que nós temos. Vamos lá. Olha o que o texto fala. O texto fala, se você pegar o texto impresso aqui, fala que os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Os olhos foram abertos. O que significa olhos abertos? Não é físico, lógico. É uma maneira de descrever como se eles tivessem enxergado agora com outra perspectiva. Eles não mudaram de perspectiva? Eles não queriam conhecimento do bem e do mal? Pois, infelizmente, agora eles olhavam as coisas com outra ótica, com uma consciência culpada. Portanto, o olhar para com as coisas era diferente. E isso despertou o senso de vergonha. Eles viram que estavam nus. Não é que eles não tinham percebido antes. Mas antes isso não era motivo de vergonha. Agora é motivo de vergonha. E o que eu quero que você entenda é o seguinte: esses olhos abertos não tem nada a ver com entender o seu erro.
É muito diferente de arrependimento. Arrependimento envolve também abrir os olhos, mas é inverso. Os seus olhos são abertos para você compreender o tamanho do seu erro, você confessa o seu pecado e você não tem vergonha. E aqui agora vai uma palavra importante para vocês adultos. Se a gente está envergonhado em relação ao nosso passado, muito provavelmente é sinal de que a gente ainda não tratou dele devidamente. Ele não está devidamente corrigido, tratado, curado. Por quê? Eu vou contar uma história bíblica que está ali impresso, está a referência de Atos 19. Atos 19 é uma história interessante que Paulo está pregando na região de Éfeso e diz que as pessoas vieram em praça pública e confessaram os seus pecados uns aos outros. E queimaram livros de magia que davam um montante enorme. Eu gosto dessa história porque eu acho que essa história é tremendamente reveladora de quem já foi, de quem teve o peso tirado das suas costas. Ele não tem vergonha. Ele chega e fala assim, eu queria te pedir perdão porque eu fiz macumba contra você. Que era esse o contexto, eles queimaram livros de magia. Eles queimaram livros de magia, eles fizeram mal um para com os outros. E eles estão agora em praça pública dizendo, fiz sim, fiz. Eu queria acertar-me com vocês, me perdoem. Normalmente a gente diz assim, ainda bem que ninguém ficou sabendo. Mas esse não é um acertar por inteiro. Tá? O arrependimento, ele liberta a gente, ele é tremendamente libertador. Liberta-nos dos nossos medos. Já a vergonha, ela faz o quê? Ela tenta cobrir o pecado. Ela tenta cobrir o seu pecado. E é por isso que o texto do verso 7 fala que eles tentaram fazer roupas para si. Pegaram folhas de figueira e fizeram lá roupa. Porque agora eles não tinham mais conforto em ficar diante um do outro exposto. Interessante como nudez na Bíblia sempre teve esse aspecto de algo assim, de enxergar o seu interior. Interessante isso. Nós estamos numa sociedade hoje muito mais liberal em relação a pouca roupa ou nenhuma roupa, infelizmente. No entanto, nudez ainda é sinônimo de você ser escancarado nos seus podres. Tanto é que biblicamente essa ideia, essa imagem continua. Um dos filhos de Noé é amaldiçoado porque viu a nudez do seu pai. Em outros casos bíblicos nós vemos também que aqueles que defraudaram de alguém foram tremendamente castigados. Por quê? Porque expuseram as vergonhas. A Bíblia fala das vergonhas. Então isso é um símbolo daquilo que nós percebemos hoje. Nossa tentativa de nos cobrir, porque a gente não quer que as pessoas nos enxerguem como a gente realmente é. Esse que é o símbolo da nudez, e por isso que a nudez acaba sendo um ícone de como a gente tenta se esconder. A gente tem muito receio de se mostrar, por isso a nudez está associada à vergonha. Eu quero gastar algum tempinho rápido falando sobre temor de homens, porque temor de homens nada mais é do que a gente não querer ser exposto, a gente não querer que as pessoas nos vejam como nós somos. Olha só, veja esse slide aqui. Vergonha é ter mais medo de ser descoberto do que de cometer pecados. Vergonha é preocupar-se mais com uma boa aparência perante os homens do que em obter a aprovação de Deus. Essa vergonha atingiu-nos universalmente. O que eu estou tentando mostrar é o seguinte. Muitas vezes o que nós percebemos, e você sabe disso, você sabe a diferença, é que às vezes você não percebe isso em você, mas você sabe nos outros, a diferença entre alguém está com medo ou está chateado porque foi descoberto no seu erro, do que realmente porque transgrediu a Deus. Há uma diferença muito grande. Às vezes a gente tem medo de ser descoberto, e quando é descoberto nos nossos pecados, aí a gente fica sem chão. Por quê? Porque as pessoas nos viram como nós somos. Então a vergonha é ter mais medo de ser descoberto do que de realmente cometer pecados contra Deus. Ou você tenta manter uma boa aparência. É por isso que pessoas, desde antigamente até hoje, buscaram usar um roupão da religião. Porque a religião, ela mascara bem, ela esconde bem. Ela é melhor que folha de figueira, entendeu? As pessoas olham e falam assim, fulano é religioso. Passa uma imagem de gente séria.
Mas religião para muitos não passa de um roupão, de esconder as suas vergonhas. Tem um livro que eu recomendo a você, eu li parte só, não li inteiro, e eu só vou dar algumas ilustrações, rápidas mesmo, não vou poder trabalhar isso com profundidade, mas um livro escrito por esse autor, Edward Welch, que chama assim, Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. E esse é um livro ótimo para você ler, porque na verdade ele vai mostrar para você e para mim como nós somos mais preocupados com o que as pessoas pensam do que a gente imagina. Mais do que a gente imagina. Eu vou dar alguns exemplos, só alguns exemplos que ele traz à tona. Por exemplo, por que nós inflamos o nosso currículo se não para nos proteger do mercado? Você já percebeu a tendência hoje de você... Ninguém escreve um currículo desse tamanho. Não. Um currículo assim, isso não entra em empresa nenhuma. O que você tem que fazer? Você tem que fazer páginas e mais páginas. Porque as pessoas têm que olhar e falar assim, olha o currículo desse cara. Na verdade, isso é medo. A gente tem vergonha de ser visto como alguém que fez pouco. É medo. A gente morre de medo no mercado de trabalho de dizer que a gente tem pouco. Então a gente enche o currículo para que as pessoas olhem para nós e digam, muito bem preparada essa pessoa. Olha quantos cursos ele fez. Você não consegue dizer não porque se incomoda em desagradar os outros? Você é desse tipo? Eu sei que eu tenho que parar, mas eu não consigo dizer não. Às vezes a gente se vê nessa situação. Porque nós temos dificuldade, nós temos receio do que as pessoas vão pensar se nós não formos firmes em nossa decisão. E isso pode ser sim expressão de medo dos homens. Qual a razão da timidez ou da dieta? E aí as pessoas tentam justificar dizendo assim, não, eu quero estar de bem comigo mesmo, pastor. Se fosse só consigo mesmo, você não faria tantas coisas. Você se conformaria com certas... Mas você faz porque você tem receio do que os outros vão pensar. Por que a timidez, se não um medo exagerado do que os outros vão pensar? Tanto é que normalmente quem é tímido consegue se soltar quando está sozinho. Você nunca tem timidez de si mesmo. Tem timidez dos outros. É que você não quer que os outros saibam quem você realmente é. É difícil se expor. A gente morre de medo das pessoas. Por que mentimos se não pelo desejo de parecer-nos melhor diante de outros? Não é verdade? Que às vezes a gente mente, não é porque a gente é mal intencionado, não. É porque que os outros vão pensar de nós? Na verdade eu quero que ele entenda que eu fiz por bem, assim, eu fiz por uma boa causa. Eu não queria machucá-lo, por isso que eu não falei toda a verdade. Não é que eu menti, pastor, eu só assim não contei tudo. A gente tem muito receio de ser visto pelos outros como nós de fato somos. São só alguns exemplos, tem muitos outros. E eu lembro de ler o livro, e o livro falando assim, depois ele dá uma lista dizendo assim, você acha que você não se encaixa em nenhum desses? Aí ele fala assim, agora eu te peguei. Porque o cara bem sucedido, ele morre de medo dos outros. Tanto é que ele criou uma imagem autoconfiante. Se você é alguém que se diz, não, eu sou resolvido. Então você está no maior dos enganos. Você é o pior deles. Você é o pior deles, porque você está resolvido, entendeu? Você é muito resolvido. Você está muito confiante. Você conseguiu se cegar mais do que os demais. Vamos para o segundo efeito do medo. Por que medo? Vamos olhar para o texto bíblico. Lembra que o texto fala que eles fugiram da presença de Deus. Quando eles ouviram a voz de Deus que andava pelo jardim, eles se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Se esconderam da presença, eles fugiram porque eles tiveram medo. Vergonha está mais relacionada aos homens. Medo aqui eu estou querendo falar mais em relação a Deus. Medo em relação a Deus. Fugir da presença de Deus é o resultado de um coração impenitente que não quer ser exposto e confrontado pelo santo. Lá em João 3, Jesus falou que aqueles que andam nas trevas, eles não gostam de se aproximar da luz. Sabe por quê? A luz mostra a sua sujeira. A luz expõe a sua sujeira. É por isso que a gente tem a impressão que a nossa casa está mais suja quando bate o sol. E aí você vê a poeira em cima dos móveis da sala e você fala, mas eu acabei de limpar.
Não, não é que sujou tudo de novo. É que agora você está enxergando mais ainda que você não enxergava antes. Não é que você não limpou e voltou tudo. É porque o sol, a luz, mostra sujeira até onde você não via sujeira. E Jesus falou que Ele é a luz do mundo. É por isso que as pessoas não se aproximam dEle. Elas têm medo. Elas têm medo de serem expostas. Medos de serem castigadas por Deus. É por isso que não é incomum que pessoas se afastem da igreja por causa de pecados não resolvidos. Pode prestar atenção. Eu já tive inúmeras oportunidades de visitar pessoas que estão distantes da igreja. E ele fala assim, olha, não é que eu deixei de ir na igreja não, viu? Não é deixei Deus não, viu, pastor? Fique tranquilo, porque eu continuo com a minha fé. Continuo com a minha fé. E você fala, uau, não. Por que ele não continua no meio do povo de Deus? Porque no meio do povo de Deus, muita coisa expõe e o incomoda. E a palavra de Deus fere constantemente. Então a sua pseudo-religião é uma tentativa de esconder-se. É esconderijo. É a sua cápsula protetora. Por isso que ele não se expõe. Ele tem medo. Ele tem muito medo. E os homens ainda são assim hoje. Eles têm medo de Deus. A gente tem medo do que Deus vai fazer se nós cometermos certos pecados. A gente tem medo. É interessante que alguns têm medo a ponto de não conseguirem mais falar com Ele. Porque vai que Deus lança um raio do céu e me destrói. Isso é sinal de que nós estamos realmente distantes da sua palavra. Porque a gente não consegue sequer conversar com Ele. É o que a gente vê no primeiro casal. Uma tentativa de fugir da presença de Deus e não de prestar contas a Deus. Presta atenção na religiosidade do Brasil hoje. Você conversa com pessoas que falam que creem em Deus, mas que tipo de Deus elas creem? Num Deus que está lá como recurso para alguma necessidade maior, como uma doença, ou quando você está na pior financeiramente. Mas não é o Deus para quem você presta contas. As pessoas não entendem Deus como aquele para quem eles têm que chegar toda semana e dizer assim, Deus, olha, eu falhei, eu quero me acertar com o Senhor. Ninguém presta contas a Deus, porque, na verdade, a religiosidade das pessoas aí fora, ela é repleta de medo. As pessoas têm medo de Deus. Elas não estão bem com Deus, por isso que elas morrem de medo. Vamos para a terceira reação, terceiro efeito, a vitimização. Olha só o que acontece com Adão. Presta atenção no verso 10. Olha o texto impresso aqui, no verso 10. Deus, no 9 ele perguntou, onde você está? No 10 ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. É interessante que Deus pergunte, onde é que você está? Deus não está brincando de esconde-esconde, tá? Adão pode estar brincando, mas Deus não. E Deus sabe onde ele está, Deus não precisa perguntar. Mas a pergunta onde você está é muito reveladora. Presta atenção em que situação você se meteu, Adão. Onde você está é revelador da situação em que ele se meteu. E aí o que ele responde? Ele não fala assim, de fato, Deus, olha onde eu me meti. Não, ele fala do efeito do pecado, não da causa do pecado. Ele fala do efeito do pecado. Ele fala assim, sabe o que é, Deus? É que eu estou nu, aí eu me escondi. Peraí, conta essa história direito. Ele só falou do que aconteceu, não do que ele fez. A primeira resposta dele é em relação aos efeitos. Agora eu vou falar com as crianças. Talvez criança já tenha feito isso antes. Quando a criança é bem pequena, vocês que são maiores, têm irmãozinho pequeno, você vai lembrar disso aí. Frequentemente quando a criança é pequenininha e ela faz alguma coisa errada, como por exemplo, pegou o vaso de cristal da avó que foi herdado tal, e quebra, e a mãe chega e pergunta, o que aconteceu? A criança fala assim, caiu. Não, eu sei que caiu. Mas ela não fala assim, ó, eu quebrei. Frequentemente ela só fala dos efeitos, né? Ela fala do que aconteceu, ela fala assim, caiu, quebrou. Essa é uma maneira comum, desde pequenininho, de não falar da causa. Você fala só dos efeitos, entendeu? Você fala, sabe o que é? Que coisa está complicada lá em casa. Não, eu não perguntei se a coisa está complicada lá em casa. Perguntei por que está complicado. Não, mas aqui a situação está muito difícil para nós. Não estou perguntando dos efeitos. Deus está questionando o que causou. Por que você chegou onde você chegou? Olha onde você se meteu. Depois Adão coloca a culpa na esposa. Senhor, foi a mulher, ela me deu, eu comi. E pior,
ele culpa Deus por ter dado a esposa, porque ele fala, foi a mulher que o Senhor me deu, verso 12, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Então ele está culpando a Deus. E esse não é um problema só de homens, para a gente não achar assim, homem é tudo igual. Porque a mulher faz igual. Ela fala assim, foi a serpente. Verso 13, ela que me enganou e eu comi. E aqui a gente tem, atenção, não só um exemplo esporádico. A gente tem o primeiro de muitos. Eu vou dar 3 deles só para reforçar. Olha exemplos bíblicos do mesmo tipo de transferência de culpa para outro. Autojustificação. Arão foi aquele que confeccionou o bezerro de ouro. Lembra da história do bezerro de ouro? Moisés está lá no monte, Deus está falando com ele está demorando muito tempo, é o momento em que Deus dá as leis e tudo mais. Ele está demorando muito tempo, o povo falou assim, tá difícil, acho que Deus abandonou a gente. Vamos fazer um Deus e vamos adorar esse Deus. E Arão assim, tá bom, tragam os ouros. E diz o texto que ele funde. Quando Moisés o confronta, ele fala assim, foi o povo que pediu. Foi o povo. Mesma coisa com Saul. Saul foi guerrear contra um povo e Samuel, o profeta de Deus, falou assim, Saul, é para acabar com tudo, não pegue nada de lá. E quando Samuel chega, percebe que eles tinham separado os animais. Samuel ouve o barulho dos animais, diz assim, o que é isso aí? Aí Saul fala assim, é que o povo quer prestar sacrifícios a Deus. Aí nessa hora que Samuel diz uma das frases mais memoráveis dele, ele fala, obediência quero e não sacrifícios. Deus fala que Ele quer obediência, não sacrifício. Não adianta você vir cultuar quando você vive desobedientemente. Deus quer obediência e culto como resultado da nossa obediência. Mesma coisa com Pilatos. Pilatos fala assim, vocês querem libertar quem? Jesus ou Barrabás? Jesus. Mas Jesus é inocente, o que eu faço com ele? Crucifica. Aí ele pede para trazer água. Lavei as minhas mãos. Não tenho nada a ver com isso. Foi o povo que pediu. Repete de novo e de novo e de novo essa ideia de culparmos outras coisas. E hoje em dia acontece não só em relação a pessoas, mas circunstâncias muitas vezes. Frequentemente a gente fala assim, olha, pastor, eu não estou dizimando, mas é porque realmente o mês foi muito apertado. E o mês passado também, eu estou pagando umas contas aí para o governo, está complicado. Ou senão você diz assim, eu fiquei bravo, mas olha só o que ele fez na sala, olha que bagunça, é por isso que eu perdi a paciência. A gente sempre tem uma forma de atribuir os males às circunstâncias. Ou senão você fala assim, eu sou uma pessoa assim, meio desconfiada, mas é porque eu tive pais que não deram confiança, sabe? Então você sempre tem uma forma de justificar-se. Ou é circunstância, ou é o ambiente, pessoas, ou o diabo, né? E a gente precisa tomar muito cuidado para não achar que os outros ou as circunstâncias é que nos fazem pecar. Mas é comum a gente fazer isso. A gente vitimizar, a gente se achar vítima na história. A gente até pode dizer que eu errei, mas tudo bem que eu fiz errado, só que... E aí você tem uma explicação que tenta fundamentar e justificar o seu erro. Eu quero mostrar mais uma coisa antes de começar a fechar a mensagem. Quero mostrar um outro efeito dessa queda, dentro dessa ideia de vitimização que é lamentável. Como a criação ela é invertida. Olha só, presta atenção. O homem que devia ser líder deixa a sua liderança e escuta a auxiliadora que devia ajudar, mas na verdade complica. E ela não se submete ao seu líder, nem domina sobre os animais, antes ela dá ouvidos à serpente. Então presta atenção que inversão maluca. A pirâmide se inverte. A criação é a mais ouvida, porque a serpente é quem é a mais ouvida da história. Depois vem o próximo, porque Adão ouve a sua esposa, e Deus é o menos ouvido de todos. A criação em primeiro lugar, o próximo em segundo, Deus por último. Não devia ser o contrário? Era assim, mas a coisa foi invertida a esse ponto. E para você não pensar que isso é só de Gênesis 3, a mesma coisa é dito em Romanos 1, em relação à sociedade. Mesma coisa. Temos um retrato da sociedade contemporânea naquele texto. Por quê? Presta atenção. Deus é claramente demonstrado na criação, mas ninguém reconhece.
Os homens se julgam sábios e ouvem uns aos outros. É por isso que a gente usa, né, Daniel? A academia. A gente fala assim, ó, a academia, ela está dizendo isso. Aí você ouve, porque a academia significa a autoridade dos homens. Só que a adoração não é para com a academia. A adoração se dirige aos elementos da criação. Você se encanta pelas coisas. Pode ser desde o misticismo de adorar sol, lua, animais, até você adorar a química, a física, ou o que quer que seja. A criação vira alvo de adoração. Olha a inversão. Deus é o menos considerado, os homens são mais respeitados, mas a criação ela é endeusada. É isso que acontece hoje. A mesma inversão do jardim se percebe na sociedade de hoje. E eu queria que você entendesse até agora que essa foi a maior parte da minha mensagem. Que você entendesse que o que Gênesis 3 nos mostra é um vislumbre daquilo que acontece. E se acontece hoje, então a gente precisa procurar remédio para isso hoje. E eu quero começar do texto e caminhar para a minha conclusão, mostrando o remédio para esse tipo de efeito, para a vergonha, para o medo, para a vitimização. Olha só, o próprio texto já mostra elementos de graça. Por quê? Como primeira manifestação da graça nas Escrituras, Deus procura o primeiro casal, ao invés de afastar-se dele. É interessante que você saiba que na Bíblia, morte não é extinção, morte é separação. Biblicamente, morte tem que ser entendida e definida como separação. Se no dia em que eles comessem do fruto, certamente eles morreriam, Deus devia ter se afastado totalmente deles. Mas Deus é tão gracioso que Ele se apresenta ao primeiro casal. Ele procura o primeiro casal, mostrando que Deus já está querendo restaurar. E a Bíblia está repleta de exemplos de Deus se aproximando para redimir o pecador. Gênesis 17 é a história em que Deus aparece a Abraão. O capítulo anterior fala que Abraão tinha deitado-se com Agar e tinha desconfiado das promessas de Deus. Deus aparece a Abraão e reforça suas promessas. Em Atos 9 temos a conversão do apóstolo Paulo, que era chamado de Saulo. Saulo não foi procurar Deus no lugar certo, Deus foi atrás dele. Porque na história da Bíblia, e é bom que você saiba disso, você não está aqui porque você encontrou Deus. Você está aqui porque Deus te achou. Foi Deus que te achou. Porque Deus é que toma iniciativa, Deus é que traz. Se você realmente crê em Jesus Cristo, se você realmente é filho de Deus, é porque Deus te achou. Deus te buscou. E é assim na Bíblia Sagrada. Olha só que interessante. Continuando a falar do texto. O jardineiro não abandona o jardim, né? Não é bonito isso? Ele é o criador do jardim. Ele podia ter dado fim em tudo, mas ele não faz isso, não de imediato. Ele não abandona o jardim, diz que ele andava no jardim na viração do dia. Deus questiona com o intuito de perceber em que situação o homem se meteu. Lembra que eu falei? Onde estás? Não é esconde-esconde. É, olha onde você se meteu. Ele está tentando mostrar ao homem, fazê-lo enxergar a sua situação. E depois ele dá a oportunidade para o arrependimento. Olha para a pergunta do verso 11. Essa pergunta é tremenda. E Deus perguntou: o que ele disse que você estava nu? Consequência. Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Causa. Lembra que Adão só tinha falado da consequência? É porque eu estava nu, por isso que eu me escondi. Aí Deus falou assim: como é que você sabe que você estava nu? Você comeu, né? Ele está indo na causa agora, para dar a chance de Adão dizer: é, Senhor, realmente, eu transgredi. Deus está perguntando com o intuito de despertar arrependimento. Deus outras vezes fez perguntas instigadoras. No capítulo 4, com Caim e Abel, Deus pergunta para Caim: Caim, o que aconteceu? E essas perguntas de Deus são aquelas assim que invadem o nosso ser. Ele fez isso com Jonas. Lembra quando a gente estudou Jonas? Capítulo 4, Deus conversa com Jonas, ele faz pergunta para Jonas, tentando fazer Jonas se arrepender. Mas a gente percebe que Jonas, via de regra, não se submete, né? Mesma coisa com Jó questionando Deus. Eu sei que ele é justo, mas ele diz: Senhor, não estou entendendo, Senhor. Aí no final Deus só faz pergunta. Você lê Jó de 38 a 41, você vê pergunta. Deus fazendo pergunta que não tem resposta. Ele está tentando fazer o homem enxergar o seu devido lugar e a sua necessidade de Deus. O que a gente vê no texto, apenas inicialmente, se encontra em Cristo Jesus. E eu quero terminar mostrando como essa história de Gênesis 3 tem tudo a ver com o que Jesus Cristo faz. Olha só. Jesus Cristo é chamado, lá em Isaías 53,
de um homem desprezado por todos. Isaías 53 é um dos textos mais lindos do Antigo Testamento. Fala que ele não tinha beleza alguma, ele era desprezado dos homens, ele foi amassado pelo próprio Deus. Perceba que Jesus Cristo está fazendo isso porque ele não assume uma humanidade sem os estragos da queda. Ele assume uma humanidade estragada para poder consertá-la. Ele assume uma humanidade cheia de problemas. A gente não tem receio, não pode ter receio de pensar que Jesus Cristo tinha fraquezas. Ele de fato foi tentado, não internamente, mas externamente. De que ele tinha limitações, ele tinha fraquezas mesmo, físicas, necessidades físicas, doenças. Não temos receio nenhum de dizer isso, porque ele assumiu uma humanidade fraca. Mas não só desprezado pelos homens, lembra? Presta atenção na riqueza disso. Ele é o Senhor, o Criador de tudo. No entanto, ele se sujeita a ser desprezado pelos homens. Gente zombando dele, batendo nele, cuspindo nele, desprezando as suas profecias. Ele podia ter destruído tudo e a todos, mas ele precisa assumir postura de desprezo. É importante que você entenda isso. Ele primeiro sofre os efeitos do pecado, mas ele não só assume os efeitos do pecado, ele cuida mais do que só dos sintomas. Ele vai na causa, e a sua obra é na verdade uma obra de quem cura o que causa esses efeitos. É por isso que em Cristo Jesus, atenção, eu posso sim perder a vergonha. Eu posso sim perder o medo para com Deus, mesmo depois de fazer bobagem. Eu posso sim parar de culpar outros e começar a admitir mais a minha culpa em relação às coisas que nós estamos passando. E eu quero terminar com esse slide aqui. Eu quero que você entenda que Jesus Cristo te colocou numa comunidade diferenciada. Diferenciada. O propósito da nossa redenção não foi só Jesus Cristo assumir um exemplo. Ele te colocou numa comunidade chamada igreja, que tem condições de nos entender. Porque na verdade, é isso que eu quero que você entenda aqui. Esse grupo que está aqui, esse grupo que está aqui, é um grupo de pessoas complicadas, que tem problemas de vergonha, de medo e vitimização. Portanto, se você vier com esses problemas para cá, junte-se ao clube. Não tem ninguém aqui que não tenha problemas com essas áreas. Ninguém. Mas nossa comunidade tem condições de entender melhor gente assim. Porque a gente sabe o buraco de onde Jesus Cristo nos tirou e está nos limpando das nossas sujeiras. Então eu chamei a atenção de uma carta só no Novo Testamento, para você ver que Efésios trata principalmente dos problemas que a gente enxerga acontecendo lá em Gênesis 3. Por quê? Efésios 2 vai mostrar como Deus nos tirou, Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele quebrou a barreira de separação entre judeus e gentios, então Ele voltou a reatar a comunhão. Ele nos trouxe o Evangelho que nos traz as promessas de Deus. No capítulo 4 ele fala que a gente pode andar em santidade. Deus está restaurando aquela pureza perdida. Depois no capítulo 5 e 6 a gente vê relacionamento de marido e mulher, de pais e filhos, de patrões e empregados, tudo para reverter aquela inversão que começou lá atrás. Se você olhar para os textos de relacionamento de marido e mulher, de pais e filhos, Deus está colocando de novo os devidos papéis, as coisas nos seus devidos lugares, porque essa é a comunidade que Deus está criando. E no capítulo 6, ele trata de como resistir o inimigo com a armadura de Deus. Efésios é uma descrição panorâmica da comunidade que Deus traz para tratar de você. Jesus Cristo é o seu médico, mas isso aqui é o seu hospital. É aqui que você fica para tratamento. E eu quero que você entenda a importância disso, porque se o pecado trouxe rupturas terríveis, vai levar um tempinho para cicatrizar. Alguém já deu ponto, sabe? Eles levam um tempo para cicatrizar. Tem que passar remédio, tem que ficar um tempo aqui. Você não teve alta ainda, vai levar um tempinho para você ter alta. Dia que o Senhor Jesus Cristo chamar você, você tem alta. Até lá você está internado. Mas é tão bom quando a gente está internado junto de pessoas que sabem o que é passar pelo que a gente passou.
E a gente conta a nossa história e outro diz: você não imagina o que eu passei. Você não imagina como isso é um problema na minha vida. Eu quero que você entenda a importância disso. De como o Salvador Jesus Cristo nos sara e nos coloca numa comunidade de pessoas sendo saradas, para que a gente receba o devido tratamento. Então entenda a riqueza do texto de Gênesis, mas não sem se encantar com a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Então eu vou pedir que o Senhor Jesus Cristo te faça entender a necessidade que você tem dele e da comunidade que ele está criando. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós ouvimos um pouco acerca dos efeitos do pecado em Gênesis. E nós sabemos que são muitos. E sabemos que são reais hoje. Nós não queremos ser enganados mais em pensar que nós não sofremos os efeitos desse pecado. Nós também. Nós também sofremos os efeitos do que aconteceu lá atrás. Por isso nós carecemos da obra de Jesus Cristo na nossa vida. Ele precisa ser o nosso resgatador. Nós pedimos que as pessoas aqui presentes comecem a entender essa obra. Não só como algo imediato, não só como algo que aconteceu no passado, mas que continua a acontecer nas nossas vidas. Se tem gente aqui, Senhor, que não quer ficar internado, nós pedimos que o Senhor abra os seus olhos e lhe dê consciência da sua enfermidade. Faça ele ou ela enxergar quanto precisa de Jesus Cristo, quanto carece do tratamento que ele traz, e de como o Senhor Jesus usa cada um de nós, enfermos também, mas que às vezes agimos como enfermeiros nas vidas uns dos outros. Obrigado, Senhor, pela comunidade que o Senhor está criando, pela igreja de Cristo Jesus. E nós te louvamos por fazermos parte dela. E queremos que ela seja o lugar ideal para nos prepararmos para o dia em que o Senhor for nos chamar para estarmos contigo. Então, abre os nossos olhos, faz-nos enxergar a tua palavra nesta manhã. E faz-nos crescer com aquilo que ouvimos. Em nome de Jesus. Amém.